Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesta manhã maravilhosa de domingo, 21 de junho de 2020, desejando que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família, os seus projetos, e que esta manhã seja uma manhã de aprendizado, de louvor, de adoração. E nesse início da nossa escola bíblica dominical, vamos louvar ao Senhor. Com a palavra, a nossa equipe de louvor, de adoração da Igreja Batista da Esplanada, participe, louve ao Senhor aí, onde você estiver. Vamos louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvar ao Senhor porque Ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós estamos aqui para exaltá-lo, para adorá-lo. E você aí também na sua casa, exalte, glorifique toda honra e toda glória ao nome do nosso Deus. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, nós pertencemos ao Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome nesta manhã. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza. E por isso nós te louvamos todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar propriamente a nossa escola bíblica dominical, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui
o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado pelo presente da vida. Muito obrigado pela família. Muito obrigado porque sentimos a manifestação do Teu amor a cada instante. Abençoa todos que estão nos assistindo nesta manhã. Em nome de Jesus, derrama o Teu bálsamo, a unção do Teu Espírito. O Senhor esteja visitando cada coração, fortalecendo. Ó Deus, abrevia este tempo tão difícil que estamos atravessando, essa pandemia, esse vírus que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, e acalenta o coração daqueles que estão passando por momentos difíceis, até mesmo enfrentando essa enfermidade, nos hospitais, nos lares, isolados. Em nome de Jesus, visita os Teus filhos e dá-nos, ó Deus, cada dia mais a graça, a manifestação do Teu amor. Enche o nosso coração de esperança, de paz e a certeza de que muito em breve nós estaremos voltando com as nossas vidas à normalidade, podendo Te glorificar como igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, e abençoa todos que estamos passando por essa luta. Abençoe o governador Valadares, o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo que está enfermo. Cura-nos, Senhor, cura-nos fisicamente, espiritualmente, e que possamos tirar lições para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 26 ao versículo 55. Diz assim o texto: o nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. E então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E o cântico de Maria. E então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Isabel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Que maravilha! Este texto de Lucas é um texto extraordinário. E a lição da nossa escola bíblica dominical tem o título Povo de Deus, Cantores da Esperança. Lucas era um médico de formação, amado pelo apóstolo Paulo, homem instruído pelo Senhor, hábil historiador, versado no estudo de hinos e cânticos cristãos. Lucas, então, é o evangelho musical, e nele encontramos vários hinos. Lucas é repleto de hinos, e encontramos o cântico de Isabel, encontramos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. É extraordinário refletir sobre as mensagens maravilhosas que encontramos no Evangelho de Lucas. Os estudiosos do Evangelho nos dizem que estes poemas musicais registrados são os últimos dos salmos hebraicos e os primeiros dos cânticos cristãos. Lucas, então, tem um estilo poético, recheado de testemunhos maravilhosos, inclusive de mulheres muito abençoadas. O que Deus fez em Jesus Cristo, de fato, requer de cada um de nós muito louvor, muita adoração, muita gratidão e o reconhecimento das maravilhas grandiosas que Jesus tem feito. Salvação em Jesus Cristo deve ser celebrada sempre, com hinos, com cânticos espirituais. É cantando e salmodiando que expressamos melhor a nossa gratidão a Deus por tantos benefícios recebidos por Ele. É cantando e salmodiando que a nossa alma se regozija de alegria. Por isso a gente celebra, por isso a gente canta, por isso a gente dá louvores ao Senhor. Não se esqueça, em meio aos louvores, eu e você podemos celebrar nossas alegrias. Em meio aos louvores, eu e você podemos colocar diante do Senhor as nossas aflições. Em meio aos louvores, eu e você podemos colocar diante do Senhor a nossa petição, nosso clamor, a nossa ansiedade, o nosso estado de espírito. Como é bom e que privilégio eu e você temos de poder falar diretamente com o Pai, através de Jesus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Através da música, nós expressamos melhor a nossa adoração. Através dos louvores, há um deleite espiritual do nosso coração, há uma sintonia dos nossos louvores com os desejos e com a vontade de Deus. E o salmista expressa isso. No Salmo 96, por exemplo, ele nos exorta: cantai ao Senhor um cântico novo. Como é bom experimentar as bênçãos de Deus através dos louvores, através dos salmos, através dos cânticos. Olha o que diz o Salmo 96. Louvor à glória e à majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, diz o salmista. Cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, o Senhor é digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória
e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias dos povos, dei ao Senhor toda a glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas entre os seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele formou o mundo para que não se abale, julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Que salmo maravilhoso! Este salmo nos desafia a cantarmos sempre um cântico novo de adoração ao Senhor. Nunca se esqueça disso. Adore ao Senhor. Use a sua vida para a glória do Senhor. 2 Samuel 22:50 diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. A música cristã estava presente em todos os acontecimentos do povo de Israel, nas reuniões de família, nas aclamações dos heróis, na entronização dos reis e guerras, nas festas, nos funerais. Sempre havia oportunidade de louvar, de glorificar o nome do Senhor. A música sempre desempenhou este papel de relevância nas práticas religiosas, e o povo hebreu usava a música para adoração. A música que você tem cantado tem feito diferença na sua vida? Você tem usado a música para glorificar a Deus? A sua vida é expressão de louvor e de gratidão ao Senhor? Você tem buscado enriquecer a sua vida através dos louvores, através das mensagens musicais? Esta é uma pergunta que deve tocar no seu coração. Como você tem usado a música para glorificar a Deus? Aqui, neste texto, nós encontramos o cântico de Maria. Que coisa extraordinária! Como ela glorifica a Deus no interior da sua alma, como ela agradece a Deus de ter sido um instrumento extraordinário de Deus, para que através dela viesse ao mundo o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Os cristãos, impulsionados pelo Evangelho, pelas grandezas de Deus, pela descoberta do seu plano maravilhoso, eles foram sempre impulsionados a compor hinos, a compor poesia, a expressar de maneira poética as maravilhas de Deus nas suas vidas. Nas cartas de Paulo, por exemplo, nós encontramos traços também de hinos primitivos compostos por esses cristãos. O cristianismo provocou coisas maravilhosas para o engrandecimento do nosso Pai. Os evangelhos na verdade, um gênero literário único que tem marcado a história do cristianismo durante séculos. E nós encontramos um paralelo do Cântico de Maria no Cântico de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, quando Deus responde à oração de Ana por um filho. Ela não poderia ter filhos, pede a Deus e Deus lhe concede. Assim ela entoa um hino semelhante a este, o hino do Cântico de Maria. Eu não sei quais são as impossibilidades que você está enfrentando. O texto diz que Deus é o Deus das impossibilidades. Esta manhã é uma manhã de reflexão.
Se você está aí com muitas impossibilidades, e nesse tempo de pandemia, eu e você estamos com muitas impossibilidades, com muitas limitações, não podemos sequer abraçar os nossos entes queridos, não podemos sequer viver uma comunhão genuína como igreja do Senhor, como família do Senhor. Coloque a sua ansiedade no altar do Senhor, coloque as suas necessidades, o seu clamor, a sua angústia, a sua frustração, o seu medo, até mesmo a sua depressão no altar do Senhor. Confie nele. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um Deus bondoso e Ele vai abençoar você, Ele vai curar você, Ele vai sarar a sua dor, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai resgatar a alegria para a sua vida, para o seu viver, vai encher o seu coração de bênçãos espirituais. Nunca se esqueça disso. O Deus que servimos é um Deus de milagres. O autor da nossa lição de hoje menciona como primeiro destaque o inário no Antigo Testamento. E ele diz que o livro de Salmos é uma coleção de cânticos sagrados de Israel para a adoração de Javé. O livro de Salmos é uma série de hinos que ocupam um lugar de destaque entre os escritos dos judeus e era indispensável na liturgia dos judeus. Seu título na versão grega do Primeiro Testamento refere-se a um som de instrumento usado para acompanhamento musical. Posteriormente, o salmo passa a ser um significado de qualquer cântico espiritual. Coisa extraordinária. O livro de Salmos é um livro litúrgico, por excelência, da religião judaica, contendo cânticos, contendo orações, coletados ao longo dos séculos. O livro dos Salmos tem essa versão grega do Antigo Testamento, e sua estrutura atual foi definida no século IV da era cristã, quando passou a ser lido como extensão da lei mosaica e dividido em 5 livros. E essa divisão levou em consideração a expressão bendito seja o Deus de Israel. Este elemento divisor dos 5 livros de Salmos, por analogia com o Pentateuco. Os Salmos, então, constituíam essa espinha dorsal do culto na sinagoga judaica. Os Salmos eram importantes para o povo judeu, porque recordava, celebrava os milagres, as bênçãos, as lutas e as vitórias do povo de Deus. 1 Crônicas 16:4 diz: designou os levitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar louvor e exaltar ao Senhor, exaltar ao Deus de Israel. E a pergunta que se faz é essa: o que você tem cantado hoje? Qual é a qualidade do seu louvor? Qual a mensagem que você produz através dos seus lábios, das suas palavras, das suas ações? O que você tem falado? O que você tem cantado? O que você tem expressado com a sua vida? Alegra o coração de Deus? Chega no altar de Deus? O que você tem cantado cumpre a orientação da palavra de Deus? O que você tem cantado tem edificado a sua vida e tem transformado a sua vida para a glória do Senhor? Fica essa pergunta para o seu coração. O segundo destaque do autor da nossa lição de hoje diz assim: cantando os novos hinos sem esquecer os antigos. A igreja do Novo Testamento continuou cantando salmos do Antigo Testamento, na era cristã, primitiva, e o povo participava diretamente dos ofícios, estavam cantando hinos, cânticos de anunciação. O cântico de Maria, por exemplo, registrado no texto que lemos, expressa essas misericórdias salvíficas de Deus. O cântico de Zacarias, que é uma entoação de ações de graças por causa do seu filho João Batista, que haveria de ser o precursor dos caminhos de Cristo.
os cânticos de Simeão, o velho judeu ao ver o menino Jesus no templo. Todos esses cânticos traduzem regozijo, traduzem alegria, traduzem gratidão, traduzem reconhecimento das maravilhas de Deus ao povo de Israel e ao povo cristão. Na igreja dos Atos dos Apóstolos havia oração, havia cânticos, havia momentos de tribulação, havia momentos de dor, de lutas. E segundo o texto de Atos 16, 25, logo após Paulo e Silas serem aprisionados, açoitados, amarrados em um tronco, à meia-noite eles começaram a cantar e a louvar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? As portas da cadeia se abriram e eles foram libertos. Mas, inclusive, o carcereiro quis suicidar, ele ficou desesperado. Mas Paulo aquietou o seu coração e disse: fique tranquilo que nós ficaremos aqui. Quando você canta, quando você adora, você recebe de Deus a libertação. Libertação física, libertação espiritual. Os cânticos de louvores a Deus enchem o nosso coração de alegria. Independentemente das lutas, independentemente das adversidades, independentemente das dores, dos açoites, das prisões, os cristãos estavam sempre prontos para adorar ao Senhor. É possível pensar que adoração e cânticos tenham sido a introdução à proclamação, feita a seguir com um culto de arrependimento, um culto de conversão, um culto de transformação de vidas. É assim que acontecia naquele tempo e é assim que acontece hoje. Através das mensagens musicais, Deus toca profundamente aos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Filipenses, numa carta carinhosa, numa carta fraterna, ele agradece, ele elogia e ele exorta aos Filipenses. E no capítulo 2, a partir dos versículos 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele diz assim, ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus, como algo a que tinha de se apegar, mas ele esvaziou-se na condição de servo, tornando-se ou tomando a semelhança humana, achando-se na figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou. Deus o exaltou soberanamente e agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, e para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Senhor. Ele é o nosso Salvador. Se na prisão o objetivo do canto era testemunhar, aqui o objetivo do canto é exortar, edificar, ter essa ênfase de uma função didática para o nosso aprendizado, para o reconhecimento de que o Senhor é Rei. O culto cristão recebeu essa influência extraordinária dos serviços sacerdotais dos judeus. Entre eles haviam sempre cânticos de salmos e hinos espirituais. Como é bom saber disso, de que essa herança maravilhosa, essa herança dos louvores através dos salmos, dos cânticos espirituais, continua enriquecendo a nossa vida, tocando o nosso coração, sendo usada como mensagens para transformar completamente a nossa vida. Eu espero que você tenha sido alcançado pela graça de Jesus através da mensagem falada e através da mensagem cantada. E que você possa estar sempre atento
para que o Senhor quer falar ao seu coração através também dos hinos espirituais. O culto cristão dos primeiros séculos, mais precisamente em sua expressão musical, viveu a influência dinâmica desse duplo legado, a tradição judaica e a cultura grega. Fica o desafio para você: adore ao Senhor com a sua voz, glorifique ao Senhor. E a pergunta é: quando nos reunimos e cantamos louvores, estamos reproduzindo a atitude dos cristãos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento? Quando você se reúne para glorificar a Deus, você tem sempre se expressado com sinceridade, com pureza de alma, de coração, para cantar louvores que possam chegar no altar do Senhor e que Ele possa ouvir o seu clamor através dos cânticos. Por fim, nas considerações finais do autor, ele menciona o Apocalipse, que é o anúncio do momento em que a igreja do Senhor, a criação inteira no céu, na terra, debaixo da terra, se rende em reconhecimento à soberania de Cristo, o Cordeiro de Deus, e rende-se cantando, com o cântico de Moisés, transpondo, incluindo palavras dos salmos e dando-lhe significado cristológico. Todos nós devemos sempre pensar em glorificar a Deus, porque o louvor liberta, o louvor consola, o louvor nos reabilita, enche e renova o nosso coração de alegria. Fica aí o desafio: adore ao Senhor com a sua voz, adore ao Senhor com as suas palavras, adore ao Senhor com o seu corpo, adore ao Senhor com seus dons, com seus recursos, com a sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Use a sua vida, use a sua voz para exaltar e glorificar o nosso Pai Celestial. Estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe ricamente a sua vida e olhe sempre para a cruz, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ouvir mais uma mensagem musical. Participe conosco dos louvores e às 19 horas hoje, sintonize novamente nas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, e participe do culto de celebração, de louvor, de adoração e da mensagem que Deus tem preparado para o seu coração. Deus te abençoe. Rendemos a Ti, Senhor, nosso louvor. Entregamos a Ti as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, tu és o nosso refúgio, é nosso socorro, bem presente. Louvado e exaltado seja o teu nome.